explicação vai ser sobre a polêmica, literalmente polêmica, né? Querela, né? Do fim de cinema e dos dispositivos, né? Então, na realidade, eu vou buscar delinear a situação da arte cinematográfica em função das mudanças tecnológicas sobre o meio cinema nos últimos 30 anos, e vou dialogar de uma maneira bem próxima e até de uma maneira irônica com a bibliografia recente sobre esse tema, né? Qual seja, eu vou nomear agora no início para ficar já ficar bem claro, né? Qual seja o livro do Jacquemont, qui reste du cinéma, de 2012, The Virtual Life of Film, do David Rodovic, que esteve aqui ontem. Ele tem um artigo L'événement numérique, que foi publicado na revista Trafic, que também é um artigo bem interessante, Trafic de 2011. O livro do Bellour, La querelle des dispositifs, Cinéma, Installation e Exposition. O livro do André Gaudreau, que a gente está traduzindo, La fin du cinéma, un média en crise à l'ère numérique. O livro de referência, né? Expanded Cinema, do Jan Youngblood. Esse é um livro de 1970, então é um livro que fica no horizonte, né? E os dois artigos do Philippe Dubois, dois entre os diversos que ele escreveu, né? A abertura que ele faz para a coletânea O Índice do Cinema, Forme et Espace de l'Image en Mouvement, e La Question Vidéo entre Cinéma e Art Contemporain, né? Partiremos então da ideia que o cinema não está em todo lugar. Vamos imaginar uma subtração para iniciar, né? O campo da expressão artística, com imagens moventes e sons, é amplo, e nele se inclui dispositivos que não são cinema. Alguns desenvolvimentos em torno do conceito cinema expandido fazem equivaler o conjunto das imagens em movimento e cinema, com prejuízo para os dois campos, no meu ponto de vista. A interação entre cinema e instalações é algo praticado com extremo proveito por cineastas de vanguarda, como Aaron Farrokh, que nós vimos ontem, Carl Guimarães, Peter Forgatze, etc., diversos outros, né? Não se trata certamente de estabelecer qualquer tipo de cadeia valorativa entre as diferentes formas de expressão artística. Se trata apenas de abrir um espaço para se pensar o cinema e particularmente o filme. O cinema restrito seria le cinéma seul, ou cinema sozinho, expressão que retoma Raymond Bellour em seus últimos textos, seguindo o conceito criado por Serge Danet. Refere-se ao período de domínio exclusivo do dispositivo cinematográfico, antes que fosse vampirizado pelo dispositivo televisivo, ainda nos anos 1940, 50 do século XX. Cinema é uma arte fortemente flexionada pela tecnologia. Envolve basicamente três maquinismos: a máquina câmera, na qual eu incluo a máquina gravador de som, a máquina teleprojetor, da tela projetor, e no meio dessas duas a terceira máquina, a máquina que articula imagens, né, a imagem que faz o filme, né, que é a máquina da montagem, mixagem, né. Então o cinema é aberto à mediação de maquinismos, é uma arte eminentemente tecnológica. Cinema não são imagens em movimento soltas em qualquer direção. Do cinema, as imagens em movimento são apertadas pelo filme, obrigatoriamente pelo filme, até terem sua matéria, o modo pelo qual passam na tomada, deformadas pela articulação fílmica, montagem. E é para isso que passa o cinema, para, pelo filme, retorcer o tempo da imagem. Seja o tempo que passa, seja o tempo que não passa, pois é ele mesmo, o tempo cinema, horizonte numa tela. Se ficarmos nos debatendo numa visão de cinema centrada na polêmica entre analógico e digital, entre uma inicialidade maior ou menor das novas tecnologias, passamos ao largo do ponto que interessa. Ficamos com imagens moventes na mão, instalações em dispositivos diversos, e o cinema passa entre os dedos. Passa literalmente, como é próprio do filme em seu modo de passar. O filme, por definição, passa sempre. Essa é a sua natureza primeira. A segunda é seu modo de passar estreito, pela projeção ou a exibição,
que desde o início bate no seu fim. A medida do filme, então, não é do espectador, não é livre. É aquela da qual ele, espectador, não escapa. Uma medida do tempo que não é sua e necessariamente deve passar como projeção. Em seu tipo ideal, o filme passa como um trem que não para. Essa é uma figura que o Truffaut, particularmente, citava muito. O cinema é um trem. Deve passar na duração da sala escura, imagem gigante cujo transcorrer independe do espectador. Independe, mas é forma do passar, presente estendido no qual o filme acontece. O passar é a medida do filme, mas dele pode estar fora. Há mesmo um tipo de cinema, um tipo de imagem que está fora, está de fora. E é aí que o cinema pode pensar. Tipo de cinema que vem de fora, que estranha o plano de imanência, onde o corpo ancora, e torce o pescoço do tempo na angústia ou na potência de nele estar ancorado. Pois não podemos falar do filme e sua forma de passar, sem ver que é pela emoção, pelo afeto, que ela se instaura. Para nós, o que o filme faz e que outras imagens imóveis, que outras imagens móveis não fazem, quando não são filmes, é fechar-se em copas sobre a duração. Joga um jogo jogado, proposta de esticar e sacudir a matéria que é tempo. Pois o filme faz isso. O filme tem nisto a sua particularidade. Ele é uma espécie de tanquinho que bate a matéria do tempo fazendo movimento para poder fruí-la já torcida. Às vezes nem o pano do movimento é necessário e a máquina do tempo produz sua própria matéria na espuma. O tempo do filme é sua essência, pois sua matéria é feita por imagens móveis, falas, sons, ruídos, música, coisas que por excelência caracterizam-se pelo transcorrer, pelo durar, e assim se adequam ao modo de passar da sessão. Em algum ponto do cinema, em algum plano de imanência, talvez possamos encontrar diretamente o durar, a duração, que chegaria pela fenda imediata do tempo, diferença do sujeito. Então a própria ação seria pensamento, imagem do pensamento, imagem pura do tempo, um todo no qual o sujeito está por subtração. E para a soma desta subtração existiria então o filme ou o cinema. Mas ao descermos da metafísica e deixarmos de lado a filosofia, iremos encontrar no cinema uma forma de lidar historicamente com o que transcorre. É o filme que vibra na sessão durante as horas ou a hora de sua duração. É ele que passa e oferece ao espectador aquilo que a fotografia ou a pintura podem possuir, mas certamente numa outra dimensão. A arte da duração, a arte da expressão da duração, da intuição da duração, o filme bate no espectador que a ele se lança como experiência. É nesse sentido que devemos compreender a arguta observação de Jacomon em Que reste-t-il du cinéma, num caminho no qual também andam Laura Mulvey e Mary Ann Donne, de que a principal inovação tecnológica que incidiu sobre o cinema nas últimas décadas foi o botão de parar, seja no aparelho do videocassete, no reprodutor de CD, no dispositivo do iPod. Pois parar o filme não faz parte do cinema, assim como não faz parte da expressão musical numa sinfonia. As sinfonias, como a música em geral, têm de passar para serem experimentadas. E assim é o filme. Podemos considerar o filme no computador, no smartphone, no DVD, pois eles nos oferecem material suficiente para termos a ideia, o pensamento da imagem, o seu jogo expressivo. Mas a imagem em movimento solta no mundo, aberta para a passagem do espectador, para sua entrada e saída livre no tempo do filme, como o cinema que passa em instalação nos museus, isso seria outra coisa. O cinema que se quer instalação, cinema de curadores, como às vezes é acusado, é certamente arte. Arte densa, arte plena, arte instigante. Arte que trabalha com dispositivos maquínicos variados, mas não cinema. Se essa querela tem interesse, refere-se a evitarmos uma palavra, um conceito, que ao querer designar tudo, passa a designar exatamente nada. O proscênio dos debates nos últimos anos, com algumas intervenções apaixonadas, possui afirmações peremptórias de figuras-chave do pensamento sobre cinema e audiovisual nas últimas décadas, como Jacques Aumont, Raymond Bellour, Philippe Dubois, André Gaudreau, Thomas Elselser, David Rodovich e outros.
No campo francofônico, a polêmica é marcada por lados bem distintos, situando-se numa ponta Philippe Dubois, com sua visão mais aberta e diluída do que seria a nova dimensão expandida do cinema, e de outro, Jacques Aumont e Raymond Bellour, com uma perspectiva mais fechada, fincando posição no cinema-filme, às vezes chegando, principalmente Aumont, a fechá-lo no modo tipológico da antiga sala escura. Raymond Bellour, no artigo que se chama Querelle, né? Que abre a coletânea La Querelle des Dispositifs, coletânea com artigos dele, traz uma reviravolta em sua perspectiva anterior, centrada nos dispositivos museológicos audiovisuais, com imagens em movimentos, como encontramos nos dois livros Entre Imagens, o primeiro e o segundo Entre Imagens. Evolui, então, para uma redescoberta do dispositivo cinematográfico, inclusive em sua especificidade de sala e sessão, e principalmente como projeção, um conceito que cada vez mais se torna a chave para Bellour. Aumont também amplia e traz nuances em suas colocações originais, um pouco mais radicais, em Que reste-t-il du cinéma, escrevendo em Limites de la fiction, Considérations actuelles sur l'état du cinéma, um livro do ano passado, de 2014, escrevendo, então, Limites de la fiction, no qual, neste livro, amplia o núcleo da definição do fílmico para trazer ao centro dos debates a questão da ficção e do ficcional. Do outro lado do campo, um pouco isolado e, às vezes, motivo de crítica um pouco ácida, fica Philippe Dubois, que desenvolve posição a favor do cinema expandido, numa ênfase discursiva que, às vezes, se aproxima de manifesto. Sua defesa é da existência do cinema no conjunto dos dispositivos imagéticos. Estando em todo lugar, para Dubois, o cinema passaria praticamente a equivaler ao conjunto das imagens em movimento expostas por dispositivos maquínicos diversos, sustentados nos lugares em que estiverem instalados. O perigo aventado é de se perder num horizonte sem relevo, resultado de construções em que a medida da escala destrói a perspectiva. André Gaudreau faz um interessante apanhado deste conjunto de polêmicas, enumerando suas diferentes posições no livro La fin du cinéma, ponto de interrogação, un média en crise à l'ère du numérique. Esse livro está sendo traduzido. Propõe uma espécie de recorte no meio do caminho, também centrado na capacidade do espectador do cinema-filme interromper ou não o fluxo da duração audiovisual. Em The Virtual Life of Film, livro anterior à Querelle do dispositivo, publicado em 2007, David Rodovic leva a polêmica para o campo da filosofia, com amplo domínio conceitual do horizonte pós-estruturalista que possui. Ao encontrar o pensamento de Deleuze e Lyotard, no qual Bellour também desembarca, mas através de um outro caminho, Rodovic irá tentar recuperar, pelo meio digital, o lado mais radical do conceito de figura de Lyotard, transferindo-o para uma espécie de uma nova ontologia da imagem em câmara digital, que chamará de événement numérique, ou evento digital. Movimento, claro, já no livro anterior dele, Reading the Figural, or Philosophy After the New Media. A polêmica dos dispositivos e da digitalidade da nova imagem em Rodovic é deslocada sobre o cinema em seu encontro com uma subjetividade que só se levanta no horizonte pela tela do pensamento da imagem, no plano da imanência do tempo. Ao fazer seu apanhado sobre a querela dos dispositivos, André Gaudreau estabelece um interessante quadro cronológico das recorrentes mortes do cinema nos últimos 100 anos. Consegue, com certa ironia, isolar 8 mortes do cinema, que se sucedem em sua breve história. O levantamento é particularmente interessante por mostrar a forte relação do cinema com os diferentes maquinismos perecíveis da imagem-som e sua persistência nas mortes anunciadas, como dispositivo propício para uma arte do tempo. Parece, então, ser parte da natureza do cinema, enquanto arte tecnológica pioneira, morrer. As mortes do cinema, ou os fins do cinema,
são parte integral de sua natureza, medidas da tecnologia que lhe é necessária. São um maquinismo para fazer a fissura da diferença pela duração, fazer erguer a nova arte do tempo. Do fim para o início, partindo de hoje em direção aos primórdios, em direção ao cinema das origens, Godreau vai enumerando as mortes, ou os fins do cinema, como um movimento de retorno, o eterno retorno do fim. A morte mais recente, certamente contemporânea, é marcada pela proliferação da tecnologia digital e o cinema museológico, seja em relação ao fim do suporte película, seja em relação aos dispositivos de exibição da imagem móvel, para além da sala escura pública e sua imagem câmera gigante. Alguns desses elementos estão presentes desde o aparecimento da televisão e agora adquirem significado distinto com a afirmação definitiva das tecnologias digitais. A morte seguinte a essa oitava morte, a morte digital, ou anterior, né, seguindo a numeração de Godreau, seria aquela marcada pela banalização, a sétima morte, pela banalização do controle remoto, no início dos anos 1980. Maquinismo que acentua e revela o controle do espectador sobre o transcorrer da sessão, sobre o passar do filme, que deixa de ser absoluto. O ponto de referência para a sétima morte anunciada seria uma nova forma de relação com a imagem fílmica em seu modo de passar, que não possui mais a sala de cinema clássica como parâmetro. Serge Danet escreveu bastante sobre essa morte do cinema. Se a sétima morte do cinema atinge diretamente a carne da narrativa cinematográfica em seu modo de durar, a sexta e a quinta mortes do cinema relacionam-se mais às consequências da inovação tecnológica sobre o modo de exibição. Ambas, a quinta e a sexta morte, seguindo a descrição de Godreau, seriam duas faces do mesmo fenômeno, a proliferação da imagem eletrônica. A imagem em movimento cinematográfica deixa de exercer seu monopólio a partir do aparecimento do dispositivo da televisão, gerando uma enxurrada de artigos, ainda nos anos 50, pontificando a morte do cinema. A morte televisiva do cinema seria para Godreau a quinta morte, sendo a sexta, cronologicamente anterior, situada no aparecimento do videocassete no início dos anos 80. Se a televisão significa o fim do monopólio fílmico da imagem em movimento, a proliferação do videocassete significa o fim do monopólio do filme no cinema. Significa o fim da relação intrínseca e unitária entre filme e cinema, entre filme e sala de cinema propriamente. Relação já aventada, certamente com a televisão, mas que o videocassete concede escala, na qual se pode antever a miríade de dispositivos digitais através dos quais temos acesso ao cinema nesse início do século XXI. Descendo a escala, a quarta morte do cinema é aquela que cerca a introdução do som nos anos 20 e 30 do século XX, tendo sido anunciada a grandes pulmões por toda uma parte da crítica cinematográfica, de modo particularmente intenso no Brasil, no fim do cinema mudo e início do sonoro. A terceira e a segunda morte do cinema lidam com diferenciações históricas mais específicas ao cinema das origens, caras a um historiador desse período como Godreau. A terceira morte refere-se à fissura entre cinema, já como narrativa, e cinematógrafo, ainda a máquina de produzir imagens como atração, ocorrida no início da década de 1910. A segunda morte do cinema é relativa às profundas mudanças no sistema de exibição e de distribuição necessárias para passar o cinema em sala própria, fora das feiras e dos circos. Mudança que marca o início da produção cinematográfica em massa, ocorrida em 1907 e 1908, significando também o fim da hegemonia europeia, particularmente dos estúdios franceses, e o início do domínio dos estúdios e distribuidores norte-americanos. A última e primeira morte do cinema na lista cronológica é a mais essencial, pois ela se localiza no momento mesmo de sua criação, mostrando a face dupla de um dispositivo voltado desde sempre para seu fim como superação. Trata-se da famosa declaração de Louis Lumière, repercutida por autores diversos como Georges Sardou, Jean-Luc Godard e diversos outros, miticamente
colocada em seguinte à primeira exibição cinematográfica, de que o cinema é uma invenção e, portanto, uma tecnologia, um maquinismo sem futuro. Né? Vocês conhecem essa expressão de Lumière, né? Que o cinema é uma invenção sem futuro. O repertório traçado por Godot das mortes do cinema é assumidamente livre e pessoal, mas não por isso menos significativo. Aponta em direção a uma morte maior, se assim podemos ela nos referir, que se estende através de um número mais amplo de anos. A morte do cinema reivindicada pela tecnologia digital. Embora uma mudança de paradigma tenha ocorrido, é inegável verificarmos que fim propriamente não houve, nem está próximo. Podemos constatar o dinamismo da produção fílmica atual, inclusive a nacional, em termos quantitativos, em seus diversos setores industriais, inclusive a exibição em sala, com as devidas transformações. Mas também podemos realçar a contínua presença inovadora da produção fílmica em termos autorais. O filme não se vê hoje, certamente, somente na clássica sala de cinema, onde reinou um dia o monopólio do dispositivo. Mas é lá também que se vê. Novas formas de ficção com imagens em movimento, inclusive as seriais, não chegam a obscurecer esta evidência, mas apenas afirmam uma pluralidade que já se arrasta há décadas. A sala de cinema cristaliza hoje uma espécie de forma pura, que depois de uma espécie de batismo, permite o filme circular diluído em outros dispositivos ou formatos. Resumindo, então, caminhando para o final. A polêmica dos dispositivos, na realidade, se reduz à polêmica de verificar até que ponto a flexibilização do dispositivo, e em particular dos novos dispositivos digitais, incide sobre os limites da constituição fílmica. Basicamente, são duas posições. A que defende Dubois, inspirado no conceito de cinema expandido, herdado do americano Gene Youngblood em seu livro de 1970, Expanded Cinema, e a posição mais restritiva. Aumont critica a visão de Youngblood, classificando-o como herdeiro de uma cosmologia do tipo hippie, baseada no pensamento do místico